Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo relembra aqui de onde nós fomos tirados. Colossenses 1:21, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas contudo vos reconciliou. Tudo isso é graça, viu? Toda essa mudança de posição aqui é tudo por graça. Nós não fizemos nada para sair da condição de inimigos e estranhos, mas fomos trazidos para perto de Deus por Cristo, pela sua obra. Em Efésios capítulo 4, ele descreve como eram os gentios quando eles eram ainda inconversos. Capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Isso aqui éramos nós, né? Antes de sermos libertos por Cristo. E no versículo 22, ele vai falar como ele nos reconciliou. A continuação, no versículo 21, ele fala assim: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Importante notar aqui que ele se refere à morte e não à vida de Cristo. Muitas religiões ditas cristãs pregam que você deve imitar Jesus para tentar ser como ele e assim merecer a salvação, mas nada disso. Nós fomos reconciliados pela morte, no corpo da sua carne. Que corpo é esse? O corpo humano que ele assumiu, que ele adotou quando veio ao mundo. Ele veio em carne. E ele veio do jeito que nós somos, exceto o pecado. Então nós não poderíamos ter um Salvador mais conhecedor da nossa condição do que esse, que é Jesus. Porque ele sabe o que é ser homem. Eu sempre gosto de lembrar, quando alguém fala assim, mas como é que Deus vai me julgar? Ele não sabe o que eu sofro, o que eu passei, meus problemas e tal. Eu falo, sabe sim. Porque quem vai julgar o incrédulo é o Filho do Homem, não é Deus. Ele é Deus, claro que ele é Deus. Quando você lê a expressão Filho do Homem, isso é o Senhor Jesus na sua humanidade. E ele virá como juiz, ele virá como Filho do Homem. É aquela visão que João tem em Apocalipse, né? Daquela visão terrível, que ele vem não mais como um homem abatido, um homem fraco, um homem sofrido, um homem que apanhava dos seus algozes, não. De jeito nenhum. Olhos como de fogo, uma espada saía da sua boca. Não vai ter moleza, não, para aqueles que o rejeitaram. E ele, sendo homem, ele vai julgar. Deus preparou um juiz homem para julgar os homens. Então nenhum homem vai falar assim: Deus não pode me julgar porque não sabe como é ser homem. Ou se sabe. Ele veio em humanidade, como Filho do Homem. E quando fala que ele nos reconciliou na sua carne por meio da morte, não foi pela sua vida que ele nos reconciliou, foi pela sua morte. Ele tem um versículo que fala em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos
participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha aqui a humanidade. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, um ser humano perfeito. Um ser humano que não era um ET que veio do espaço. É um ser humano. Que você podia até buscar a sua genealogia e encontrar os seus antepassados. Esse é o que deu a vida na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Existe uma heresia que é das mais antigas, e já existia no tempo de Paulo, no começo do cristianismo, ela logo surgiu, que era a gnose. A gnose negava que Jesus fosse um ser de carne e ossos. Ela ensinava que ele era um ser espiritual, elevadíssimo e tudo mais, como o Espiritismo ensina, né? Então ele não teria morrido realmente como um homem de carne e ossos, mas teria apenas passado para um outro plano espiritual, umas bobagens lá que eles ensinam. E a gnose existe até hoje, existem gnósticos. Eu me lembro até que no restaurante macrobiótico que eu comia quando era incrédulo ainda, lá em Santos, eles vendiam os livros da gnose, chamava Gnose Cristã. Eu cheguei até a comprar livros de gnose para ler, mas era um absurdo. Era um absurdo. É totalmente ligado à reencarnação, a misticismo, tem muita questão de sexo também envolvida na gnose. Então nem compensa comentar aqui. Mas o ponto é que eles negam a encarnação de Cristo, ou de Jesus. Então ele aqui, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Isso é o que ele fez conosco, quando nós cremos nele. Todas essas vantagens advindas da sua morte na cruz nos foram acrescentadas. Ele vai nos apresentar diante de Deus como santos. O que quer dizer santos? Separados, irrepreensíveis. Não há nenhuma reprimenda contra aqueles que foram salvos por ele. Inculpáveis. Não há nenhuma culpa associada à vida daqueles que creem em Jesus, porque tiveram todos os seus pecados pagos na cruz do Calvário. Nós nunca vamos, aqui na Terra ainda, nós nunca vamos chegar a um conhecimento pleno do que tudo isso significa. Mas muito em breve estaremos na presença dele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.